Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te aproximar muito mais de Deus e vai te pensar muito sobre algumas atitudes que você possa estar tomando na sua vida. Vou ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9, que diz assim: Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Irmão, essa passagem aqui é muito conhecida, é muito bonita, e fala daquele homem no tanque, aquele homem que Jesus curou. E o que eu achei de aprendizado dessa passagem, que eu acredito que você pode pensar na sua vida, é onde você tem depositado a sua fé. Porque tanto esse homem, quanto as outras pessoas que também estavam doentes, colocavam a fé delas naquele tanque. De certa forma, podemos dizer que até idolatravam aquele tanque. Porque elas achavam que, quando aquela água se movesse, o primeiro que entrasse lá seria curado. E aquele homem estava 38 anos, uma vida inteira presa nessa doença. E ele estava tão cego que ele achava que o que ia curar ele era o tanque, que o Salvador estava diante dos olhos dele. Quem verdadeiramente poderia curá-lo, que era Jesus, estava diante dos olhos dele. Jesus lhe perguntou a ele: Você quer ser curado? E em vez de ele falar: Sim, Senhor, eu quero, ele não conseguia enxergar o que estava diante dos olhos dele. Ele reclamou do tanque. Ele reclamou que outras pessoas entravam na frente dele. Ele não respondeu a pergunta de Jesus, ele reclamou, porque ele não estava conseguindo colocar a fé dele no que realmente importava. Mas Jesus, como ele é misericordioso, como ele é bondoso, mesmo assim ele foi lá e curou aquele homem com uma simples palavra: Levante-se, pega a sua maca, você está curado. E aquele homem foi curado no mesmo instante. Eu te repito para você, ele levou a vida inteira colocando a fé naquele tanque, colocando a fé no lugar errado. E ele não teve nenhum resultado. Ele não foi curado. Mas com uma simples palavra de Jesus, ele foi curado. E o melhor de tudo, ele não precisa disputar com ninguém para ter a palavra de Jesus. Porque Jesus vem ao encontro dele. Assim como Jesus vem ao nosso encontro. Então, irmão, eu te pergunto: onde você tem posto a sua fé? Será que você tem posto a sua fé em coisas fúteis? Coisas passageiras? Como amigos? Como dinheiro? Como prazeres? Como coisas que podem até preencher um vazio seu momentâneo, mas que logo elas não resolvem o seu problema maior. Coisas que não são capazes de te preencher. Então, coloque a sua fé naquilo que é verdadeiro. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é o único que pode te vencer. Jesus é o único que pode te completar. Jesus é o único que pode te curar, não só do físico, mas do espiritual. O único que pode transformar a sua vida. Então coloque a sua fé no que verdadeiramente importa, que é Jesus. E aceite Ele como seu Salvador. Que Ele abençoe a sua vida e que você possa ter um encontro com Ele. Amém.